Fala pessoal, tudo bom? Danilo, Logística na Prática 4.0. Tô gravando esse vídeo para dividir com vocês aqui um orçamento, uma cotação que eu estou fazendo aqui na prática, tá? Então assim, deixar bem claro, não é uma regra, não é uma fórmula, não está certo, não está errado, é com base na minha experiência no mercado e eu vou dividir aqui um pouco da minha linha de raciocínio e algumas percepções que eu tenho quando eu recepciono algumas informações dentro do transporte rodoviário de cargas, beleza? Então vamos lá, eu vou dividir a tela com vocês e a gente começa. Vou deixar aqui em cima, show de bola. Bom, a planilha está aqui. Bom, para começar, eu fui em uma reunião com o cliente, a gente bateu um papo e esse cliente está com uma necessidade de que a gente faça uma precificação para ele compor o custo do produto dele. Então, esse valor aqui é um valor que é bem provável que ele inclua no que a gente chama de alíquota de frete para ele precificar o produto para vender para o cliente. É um pouquinho complicado, parece, mas na verdade faz parte ali da cadeia produtiva, enfim, para análise de preço, para precificação, para todo o resto. Mas não é disso que a gente vai falar. Então aqui ele me passou um modelo e falou, Danilo, eu preciso disso daqui nesse formato, beleza? Show. Aí eu peguei aqui, a gente vai tratar especificamente do frete dedicado e eu só vou fazer uma rota aqui. Eu vou falar de Fiorino e eu vou falar aqui do raio de 0 a 100 km. Primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente recebe a solicitação de uma precificação, além de um bate-papo ou de ler muito bem as instruções do e-mail, é entender a planilha. Porque aqui é padrão, eu não posso alterar essa formatação, então eu preciso colocar aqui e entender o que o cliente precisa. Se o cliente às vezes me pedir um frete por peso e eu fizer um frete por quilometragem, vai ser totalmente daquilo que é esperado, tá? Então aqui a gente começa do início, sempre que eu pego uma planilha, é muito importante a gente ler o título dela. Nesse caso aqui é uma planilha geral, então o título ele está totalmente direcionado à ideia do negócio, né, à ideia do projeto. Quando a gente vem na aba, a gente está tratando de frete dedicado, então eu já sei que o frete é dedicado. E dentro da planilha a gente tem aqui, frete dedicado, preencher com valores em reais, tá? E aí, dentro da planilha, a gente tem várias colunas. Primeira coluna, veículo. Tem desde moto, Fiorino, Kombi, van, Vulk, 3/4, toco, truque, carreta, até carreta, no caso. Poderia ter aí um veículo de maior peso, mas não. Segunda coluna, capacidade de carga, peso bruto, de 10 a 24 toneladas, tá? No mercado, galera, geralmente esse é o padrão. Estou falando do mercado de transporte rodoviário de cargas, tá? Minha especialidade é trabalhar com carga seca. Então, quando a gente fala de veículo aí, desde veículo leve até veículo pesado, é isso daqui, tá? Então, na leitura, a gente sabe que uma moto carrega aqui até 10 quilos e uma carreta carrega até 24 toneladas, tá? Isso de carga, pessoal. A primeira faixa é de 0 a 100 km, a segunda de 101 a 200 e assim vai indo até chegar aqui na penúltima, que é de 901 a 1000 km. E aí a última coluna aqui, para dar um parâmetro para uma rodagem superior, coloca adicionar valor por km. Por que coloca isso? Vamos supor que ele me passa uma rota lá com 110, 120 km. O meu preço aqui final da última é de R$1.000, 10 mil, vamos colocar. E o valor por quilômetro, se tratando de uma moto, é de R$1, então eu vou calcular 10 quilômetros a mais, se é 10 mil, fica R$1.010, um exemplo, tá? Bem chucrão, mas é por isso que pede o valor do quilômetro adicional, para adicionar aquilo que é a última precificação completa possível. A gente está falando aqui de Fiorino, tá? Bom, Fiorino é um carro popular, tá? A gente costuma precificar com essa marca Fiorino aqui, mas a gente pode tratar de qualquer outro veículo utilitário aí aliás, veículo de carga que faça transporte dentro desse padrão aqui que leve até 400 quilos. Então a gente pode falar de uma Montana, a gente pode falar, sei lá, de um carro da Renault, então não importa a marca, tá? A Fiorino aqui é de uma marca específica, mas ela exemplifica ali o peso. Então, é um carro que carrega até 400 quilos. A Fiorino geralmente carrega até uns 600, tá?
Então, eu já tive uma percepção da planilha como um todo. Qual que é a minha análise aqui? Eu sei que eu vou precisar precificar frete dedicado. O que é frete dedicado? De ponto a ponto. Eu moro em São Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo. Um frete de Fiorino dedicado de Mogi das Cruzes para Grande São Paulo, vamos colocar outra cidade, vai. Cidade vizinha aqui, Suzano. É de Mogi das Cruzes para Suzano. Então, você coleta em Mogi das Cruzes e leva até Suzano. O dedicado é ponto a ponto, uma entrega em regra, tá? Dentro do nosso formato de trabalho, geralmente a gente acaba precificando e considerando até umas 2, 3 entregas, mas isso a gente geralmente deixa ali nas generalidades. Como aqui não tem, é corte seco. Tá pedindo frete dedicado, é de ponto a ponto, é uma entrega, é isso que eu vou precificar e ponto final, fechado? Então tá bom. Eu sei que ele precisa de um frete para um veículo com capacidade de até 400 kg e que rode de 0 a 100 km. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa ferramenta, que eu já gravei um vídeo uma vez falando um pouco dela, que é o Qualp. Essa ferramenta é uma ferramenta de roteirização. Existem outras dezenas aí que você pode utilizar que é gratuito. Eu particularmente me familiarizo e gosto de trabalhar com essa, tá? Eu acho ela bem interessante. Essa é a tela principal, quando você abre aqui, só colocar Qualp, tem um aplicativo no celular também para mobile, então é tranquilo. Aqui, ó, a gente tem, ó, olá viajante, qual o seu veículo? A gente está falando de veículo de carga, então mantém aqui, poderia ser de carro, de ônibus, enfim. A gente está falando de Fiorino, então vamos manter aqui no de carga para ter uma percepção melhor, tá? Aqui a quantidade de eixo. A Fiorino é como se fosse um carro normal, então quantos eixos tem um carro? Tem 2, da frente e de trás. Se a gente começa a aumentar o perfil do veículo, igual aqui na tabela, a gente tem Kombi, Van, Vulk ainda são 2 eixos, 3/4, 2 eixos, toco, 2 eixos, truque entra 3 eixos. Então é porque tem um eixo na frente e 2 eixos atrás, beleza? Em uma outra aula eu vou falar em um outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas beleza, a gente está falando de Fiorino aqui. Então a gente mantém 2 eixos, avançar. Da onde para onde? A gente está falando de um raio de até 100 km. Eu tenho que ter uma noção de onde que é a saída disso daqui. E eu sei que o cliente que eu vou trabalhar, ele vai sair de Suzano, tá? Então, se vai sair de Suzano, eu coloco aqui Suzano, do jeito que está aqui. Já vai me dar a opção. E eu vou colocar aqui, vamos calcular mais ou menos 100 km. Se eu colocar Barueri, eu acho que não vai dar ainda. Tá dando 72. Vamos lá. Itapevi, Santana de Parnaíba. Galera, mais uma vez, tá? Não é o jeito, talvez, mais rápido ou correto, mas é o jeito que eu tenho feeling para estar realizando. Santana de Parnaíba, tá aqui, ó. Eu acho que ela vai ter uma proximidade maior. Bom, 86, Pirapora do Bom Jesus. Eu faria já nessa rota, tá? Eu tô colocando aqui para ficar mais próximo. Vocês vão entender. Pirapora do Bom Jesus. Ó, na casca, 100 km, tá? Por que eu faço assim? Você poderia vir aqui e colocar assim, ó. Cidades, grande cidade de São Paulo. Aí você poderia entrar na lista de municípios de São Paulo, puxar uma listagem imensa, fazer uma análise com base na saída do município de Suzano para quais cidades que dá o raio de 100 km, fazer um parâmetro e ter uma noção exata de que saindo de Suzano você vai conseguir atender no raio de 100 km, sei lá, 200 municípios.
Acho que falei muito, vai. 20, 30, 40, não importa. Dá para fazer esse trabalho. Não é o que eu vou fazer, tá? Eu estou indo aqui pelo feeling. Então aqui, por que eu coloco o Qualb? Ele me dá a rota aqui de até 100 km, ele me dá o pedágio estimado dentro dessa rota. Eu falo estimado porque pedágio é algo que pode alterar a qualquer momento e às vezes tem uma variação por conta da rota e de alguma praça. Então, na maioria das vezes bate muito perto, tá? Então, beleza. Ele me dá essa noção. Se eu abrir isso daqui, a NTT, há algum tempo, estipulou um piso mínimo. Não sei se vocês lembram, se não me engano foi 2018, 18 ou 17, teve a paralisação dos motoristas, foi 2018, parou o Brasil inteiro, e depois daquilo foi reivindicado uma tabela, foi feito o tabelamento, depois caiu, depois foi feito um padrão de piso mínimo, que ainda coloca como tabela aqui, mas hoje em dia vamos colocar assim, que não é seguido tão à risca, até porque prejudicou em muitas fotos os motoristas também, tá? Mas existe aqui uma padronização para cálculo. A gente está tratando de tabela geral. Pode ver aqui que tem a resolução. Ó. Se abrir, eu não vou abrir porque eu não vou misturar o assunto. Aqui, ó, a gente vem para o perfil de carga geral. Aqui está falando que o valor a pagar para o motorista é R$ 394,69. Esse valor sempre você adiciona o pedágio, quando você cuida da tabela do piso mínimo, tá? É o que está na lei. Então, para seguir a lei bonitinho, a gente trataria com esse frete para o motorista andar até 100 km, tá? Aí você fala assim, mas não, se ele percorrer 10 km, 20 km, infelizmente o perfil da tabela lá, ele está estipulando de 0 a 100, correto? Então, a gente precisa trabalhar com destino maior. Se a gente for no destino maior, a gente vai gastar mais. Se a gente for no destino menor, a gente vai gastar menos. Mas, no final das contas, acaba tendo um equilíbrio, tá? Então, beleza. A gente tem aqui um parâmetro, não é o que eu vou usar. A gente tem o pedágio, a gente tem a distância, e aí a gente imagina que todas as cidades nesse raio, para Fiorino, a gente vai trabalhar com o mesmo formato, tá? Trabalhando no dia a dia com os motoristas, principalmente Fiorino, eu já tenho conhecimento que eles costumam trabalhar, vamos colocar ali, R$2 o quilômetro rodado, vai. É uma média aí que a gente costuma trabalhar. Se a gente colocar isso aqui, a grosso modo, a gente está falando que se for R$2, a gente pega 100 e multiplica por 2, a gente teria que pagar um frete ali de R$200 para o motorista da Fiorino fazer esse trabalho. No dia a dia, a gente consegue sim pagar esse frete para o motorista, mas na maioria das vezes acaba adicionando pedágio, alguma coisa. Um frete para o raio de até 100 km sai por mais de R$200, tá? Vamos colocar aqui hoje, eu vejo muito no mercado cobrarem 250. Agora, 200 paga também. Da mesma maneira, porque se eu for contratar um frete daqui para Suzano, que dá 20 km, eu consigo pagar 150 para uma Fiorino. E eu estou falando isso porque a gente trabalha com esse formato de veículo e o motorista ele consegue ter um retorno com isso. É o melhor frete do mundo? É claro que não, mas dá para trabalhar. Então, beleza. Dentro dessa linha de raciocínio, eu vou trabalhar com a capacidade máxima, que seria o quê? 250 mais R$15, que eu estou arredondando por conta do pedágio, tá? Que é R$14,40. Eu adiciono o pedágio de volta, porque eu estou precificando algo que vai ficar tabelado, certo? Então aqui eu vou trabalhar com o valor de R$30. Então a gente tem um frete de 280 que eu vou ter de gasto para fazer a rota que gire num raio de até 100 km com saída de Suzano, tá? Então, se eu pegar esses R$280 e jogar aqui no simulador, ele vai me dar o quê? Eu tenho uma margem aqui nesse simulador que eu coloco aqui 43%, porque depois de vários cálculos, várias análises feitas ali operacionalmente falando, desde do custo operacional da empresa, o custo administrativo, o custo da margem direta, acaba ficando dentro disso. Isso, a grosso modo, é bruto, tá? Então, assim, a gente tem a margem, que fica aqui no valor de 120,40. A gente tem um total de imposto. Aliás, desculpa, a gente tem um valor
da margem somada ao custo. E a gente tem o valor do ICMS. A gente está falando aqui de São Paulo, da alíquota interna, então a gente adiciona aqui 12%, 0,88 em cima do valor total, certo? A gente vai ter um total aqui de R$ 455, tá? R$ 455 seria a receita já com imposto. Importante, aqui ninguém está falando se eu preciso colocar o frete já com imposto ou não. Se não for com imposto, eu vou colocar o valor de R$ 400,40. Então, põe aqui, ó. Esse valor é mais ICMS. Se não fosse para acrescentar pedágio, eu colocaria o valor aqui de R$ 250. Que daí seria mais pedágio, mais ICMS, certo? Então, beleza. Eu vou deixar aqui com ICMS, então eu vou colocar o valor de R$ 455 fechado. 455. Pronto. Eu não sei se a planilha está dando a opção de... Beleza? Eu coloco aqui forma monetária. Tá aqui. Esse é meu valor. Tá. E aí eu vou ter que fazer esse trabalho para todas as demais rotas, tá? Mais uma vez, é meu feeling, é uma forma que eu tenho de fazer uma análise direta para conseguir precificar e trabalhar. Se amanhã o cliente aprovar essa tabela e falar, Danilo, eu preciso de uma Fiorino daqui para a Grande São Paulo, que vai estar dentro do raio de 100 km, eu trabalho com transporte de agregado, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um motorista agregado, vou passar a ficha dele, ele vai estar cadastrado na minha empresa, eu vou pagar para ele R$ 250 mais os pedágios e eu vou cobrar do cliente o valor de R$ 455 fechado. Com isso eu consigo ter a minha margem, eu consigo atender o cliente, pagar o motorista e todo mundo fica feliz, certo? E é isso, né? A ideia era essa, era dividir. De verdade era para ser um jogo rápido e acabou durando um pouco mais do que o previsto. Não tem tempo aqui, mas eu vou encerrar aqui, eu agradeço. Vou deixar disponível no YouTube aqui no meu canal, Logística na Prática 4.0. Se inscreva aí no canal, eu vou estar fazendo mais vídeos aí e postando conteúdo para a gente dividir na prática aí como funciona o mercado. Beleza? Valeu!